Segundo livro dos Reis, capítulo de número meia dúzia, versículo 1, está escrito: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Diga comigo: nos é estreito. Bom, vamos, pois, até ao Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Quantos dizem amém esta noite? Podem procurar os seus assentos, meus queridos irmãos. Glória a Deus. Meu querido amigo, puder abrir um pouquinho mais o monitor aqui para mim, eu vou te agradecer muitíssimo. Glória a Deus nas alturas. Quantos me ouvem bem, digam graças a Deus. Meus queridos irmãos, eu estou observando, estou lendo, estou relendo esse fio que está querendo me derrubar. Eu estou lendo, estou relendo, estou observando, estou anotando de algum tempo algumas coisas sobre esse interessante texto bíblico. Ele poderia ser, caso tivesse ocorrido na vida de uma pessoa comum, ou de um grupo de pessoas comuns, ele poderia ser apenas um incidente normal, natural, seja de trabalho, seja doméstico, e que poderia não merecer atenção. Mas, obviamente que, sendo algo ocorrido no meio de um grupo de pessoas especiais, porque se tratava de alunos de uma escola profética, uma escola de profetas, e também se tratando da participação nessa cena e nessa história do profeta Eliseu, um dos grandes nomes da Bíblia, uma das maiores autoridades proféticas do Antigo Testamento, essa história torna-se, claro, alvo do nosso merecido olhar atencioso na noite desse dia. Primeiro porque é o registro de um incidente. Se você esteve atento à leitura, você percebe que num dado momento, um dos trabalhadores ali que estavam desempenhando uma tarefa, e eu falo melhor sobre a tarefa propriamente daqui a pouco, mas desempenhando ali uma tarefa, um dos trabalhadores com um machado na mão, ele vai golpear ali uma árvore ou algo parecido, e de repente o ferro daquele machado, ele se solta do cabo do machado e vai parar nas águas do Rio Jordão. E dali, então, ele fica preocupado porque era uma ferramenta que não era dele, era uma ferramenta emprestada. E esses incidentes, portanto, ou melhor, incidente é uma coisa que é suscetível a todos nós. Quem aqui já não teve um acidente ou incidente de trabalho doméstico, alguns, às vezes, de maior importância ou gravidade, às vezes é só um prato que cai, um garfo que cai, ou até alguma coisa um pouco mais séria no nosso trabalho, mas os incidentes, eles são parte da vida. Os incidentes são todas aquelas coisas que não estavam no nosso cronograma. São as coisas que, quando você sai de casa de manhã, elas não fazem parte do conjunto de coisas que você espera que aconteça. Ninguém dorme a noite anterior pensando assim: bom, amanhã, por exemplo, eu anteontem, saindo para o aeroporto, manobrando dentro de um estacionamento que eu moro há 5 anos, dei uma batidinha no carro. E eu, na noite anterior, não estava assim pensando: o que eu vou fazer amanhã? Então, amanhã, na hora da ré, eu vou pegar aquela coluna, vou dar-lhe uma tascadinha nela ali, porque eu não sei, estou sentindo vontade de ter um atrito com ela, uma comunhão. Não, a gente não planeja os incidentes.
Eles, portanto, não fazem parte do nosso cronograma, do nosso planejamento. No entanto, não é por isso que eles deixam de existir, sim ou não? Então, a primeira coisa, obviamente, que os incidentes nos provam é o caráter falho, a falibilidade dos projetos, da programação humana. Todo incidente, ele serve, no mínimo, para mostrar que nós não somos senhores das coisas. Que nós não temos a capacidade, de uma maneira completamente assertiva, determinar tudo o que vai acontecer no nosso dia. Portanto, o incidente é mais uma dentre tantas provas de que nós somos falhos e humanos. E, às vezes, alguns incidentes até precisam acontecer para que algumas pessoas retomem o centro da racionalidade em relação à sua humanidade e à sua pequenez. Olhando para uma escola de profetas, que tende naturalmente a lidar com o sobrenatural, que tende a lidar com as coisas grandiosas, com as coisas metafísicas, de repente, acontece um incidente de trabalho, e por que não dizer, Deus dizendo, veja, você não controla tudo, veja, pode acontecer uma coisa que você não esperava, veja, algo pode sair do seu controle, veja, algo pode escorregar por entre as mãos, mas veja, o que é descontrolável para você, é absolutamente controlável para mim. Eu queria que você segurasse a mão de alguém que está do seu lado, dissesse para ele algumas coisas que andaram acontecendo, serviram para te mostrar que você perde o controle, mas que no final, existe um que não perde o controle jamais. Quantos podem dar alguns aleluias e uma meia dúzia de glória a Deus àquele que não perde o controle? Ele não perde o controle. Ele não perde. Ele não perde o controle. Essa história bíblica, ela começa com algumas coisas que merecem a nossa observação, merecem a nossa avaliação. São elas, por exemplo, note bem, a Bíblia diz, e disseram os filhos dos profetas, ou seja, aqueles alunos da escola, eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Tudo isso começa, essa história começa com uma avaliação de espaço. E eu pedi para que você repetisse logo após mim uma palavra, porque eu entendo que essa palavra é muito importante dentro da construção de uma coisa que eu acho que vai lhe ajudar. Acho que vai lhe abençoar. Acho não, tenho certeza. A avaliação que acontece em relação ao espaço, ela está assim na Bíblia, ó. Os alunos chegam para o profeta, que era o líder do grupo, e diz assim, o espaço que nós temos nos é estreito. A percepção de ser estreito é uma percepção nossa. A conclusão de que o espaço é estreito é uma conclusão nossa. Nós chegamos ao entendimento que precisamos de um outro lugar. Nós chegamos ao entendimento que precisamos avançar. Nós chegamos ao entendimento que precisamos progredir. Pastor, onde o senhor quer chegar? Perceba. Eles não disseram assim, veio alguém aqui, olhou, avaliou e disse para nós que é pequeno. Não, nós concluímos isso. Há, portanto, aqui uma coisa que eu acho que precisa estar em todos nós, em relação a todos os projetos, a todas as coisas que envolvem a nossa vida profissional, espiritual, qual? Sou eu. Sou eu que preciso fazer a avaliação. E se eu fizer essa avaliação, eu não preciso contar propriamente com a concordância de alguém a respeito disso. Porque se eu acho que está estreito, não é só porque alguém que tem medo do crescimento, que vai me dizer, tá bom você ficar aí, não é por isso que eu vou deixar de achar que está estreito. Esses alunos estão nos ensinando que a percepção é sua, e a decisão é sua. Então a hora de mudar não é determinada pelo meu vizinho da direita. A hora de avançar não é determinada pelos especuladores da minha vida. A hora de progredir não vai ser determinada por aqueles que fazem comentários das redes sociais. Eu não posso delegar na mão de ninguém a hora de dizer se é hora ou não de avançar e progredir. Essa é uma percepção minha, é uma decisão minha e é uma movimentação minha. Eu vim aqui liberar uma palavra de Deus sobre você. Pare de esperar que outras pessoas
derem o tiro de largada. Comece a fazer a corrida na hora que você sentir de Deus que você tem que fazer. Às vezes a gente perde tanto tempo, não progride, não avança. Por quê? Porque entrega nas mãos de outras pessoas o poder de dizerem quando é hora ou não é hora de avançar e de mudar. Mas esses homens aqui disseram para Eliseu: o espaço em que estamos nos é estreito, nós sentimos a necessidade, nós avaliamos o momento e nós tomamos a decisão. Vamos para o Jordão cortar madeira. Eu não vou esperar condescendência, não vou esperar tapinha nas costas, eu não vou esperar que os amigos de trabalho concordem, eu não vou esperar que quem não tem o mesmo nível de fé que eu concorde comigo, eu não vou esperar que aquele a quem o sangue de Jesus não lavou também concorde comigo. Eu tenho gente suficiente do meu lado para crer no que eu creio. Então minha decisão está tomada, eu vou crescer e vou avançar. Eu tenho algo de Deus importante para lhe dizer. Nós estamos terminando o mês de abril, e você está até agora, final do mês de abril, parado num lugar, porque você está esperando que alguém olhe para você e diga: eu acho que esse lugar está pequeno, quando na verdade você já deveria ter chegado a esta conclusão sozinho. Porque você está esperando que alguém diga: mude-se, alguém diga: melhore, alguém diga: progrida. Só que essas pessoas não dizem isso sobre você, também não fazem isso sobre elas. E quando eventualmente, por fim, decidirem talvez achar que você merece progredir, elas não vão estar lá para cortar madeira. Então, se é você e os seus que vão ter que trabalhar, então adianta as coisas logo e começa essa obra. O lugar que nós estamos é uma percepção nossa, é uma avaliação nossa e é uma decisão nossa. E como é que vocês pretendem fazer isso? Desse jeito: cada um de nós, diga comigo, cada um de nós vai cortar uma viga, Eliseu. Nosso plano é esse: cada um de nós vai cortar uma viga. O espaço que nós estamos planejando construir, ele já está determinado, já há uma ideia do tamanho do que vai ser. E essa ideia parte do quê? Do número de vigas que nós vamos conseguir cortar. E esse número de vigas, você já tem? Já temos. Está ligado a quê? Ao número do contingente que nós temos. Então, se fossem 20 vigas. E se são 20 vigas, é um espaço X. Se eles são 30, são 30 vigas. E se são 30 vigas, é um espaço 2X. Se eles são 100, são 100 vigas. E se são 100 vigas, é um espaço 10X. Então perceba, está tudo ligado. A quantidade de pessoas do grupo resultará na quantidade de vigas. A quantidade de vigas resultará no tamanho do crescimento. Pastor, aonde isso vai dar? Onde você quer chegar? Já cheguei. Com quantos você anda podendo contar? Ou será que você ainda está pensando que é possível bancar seu próprio crescimento sozinho? Ou você ainda está pensando que crescimento se constrói sozinho? Ou você ainda está pensando que é possível construir alguma coisa que se possa chamar de grande sozinho? Você é uma viga, e uma viga não dá para nada. Então Deus me trouxe hoje aqui para dizer uma coisa: antes de você calcular e planejar o tamanho do que você vai fazer, reforce o contingente. Tenha mais pessoas habilidosas, mais pessoas crentes, mais pessoas comprometidas, mais pessoas bondosas, mais pessoas generosas perto de você. Pastor, essa palavra então não é para mim, porque eu olho para a minha direita e não vejo ninguém, para a minha esquerda também não vejo ninguém. Eu estou andando só, pois a palavra profética vem agora. Você não vai andar mais só, porque se Deus me trouxe aqui para lhe dizer que você vai crescer, então Ele também me trouxe aqui para lhe dizer: eu estou mandando pessoas, e cada uma delas representa uma viga, e cada viga é um X de crescimento a mais. Então cada pessoa que se conectar a você, olhe para ela e diga: é mais um que Deus está mandando, e é mais crescimento que Deus está mandando também. Oh, bendito seja o nome de Jesus. O plano é esse. Essa é a conta. Cada um de nós cortará uma viga.
E de repente, de repente, diz a Bíblia que de repente, Vou voltar um pouquinho. Quando eles dizem o plano, Eliseu diz assim: podem ir, vão, eu libero, autorizo. Aí agora sim, um deles diz assim para Eliseu: serve-te de ires conosco. Vamos melhorar assim, colocar de maneira mais simples. Um deles olhou e disse: vem com a gente. A gente queria que o Senhor estivesse com a gente também. Perceba o tamanho da mudança. Para o crescimento tem um coro. Para o crescimento, vários deles se manifestam. Para o crescimento, muitos deles avaliam que era necessário. Mas somente um deles tem a percepção de que havia necessidade de um reforço. E esse reforço não era de natureza logística, não era de natureza material, mas era de natureza espiritual e profética. Isso mostra o tamanho da diferença, o tamanho da quantidade, o quanto é diferente a capacidade que as pessoas têm de avaliar o crescimento e como bem menos gente tem a capacidade de chamar reforço espiritual para esse crescimento. Então, onde eu e você entramos nisso, sendo esse que está aqui. Está escrito assim, ó, e disse Bata no peito e diga: eu quero ser esse Muito fraco, diga: eu quero ser esse Pastor, quem é esse Esse que não só faz conta de viga. Esse que não só faz conta de se está apertado. Esse que não só procura banco para poder ver financiamento. Esse que está para além das providências materiais. Esse que enxerga a necessidade de uma liberação espiritual e profética para essa obra. Eu queria que você segurasse a mão de alguém que está do seu lado e diga assim para ele: muita gente, diga muito fraco, diga: muita gente está percebendo que tem que crescer, está querendo crescer, mas pouca gente está querendo chamar homens de Deus, está querendo chamar o próprio Deus para o seu projeto de crescimento, mas essas poucas pessoas somos nós. Diga para ele: eu sou esse que quer um profeta junto do meu projeto. Eu sou esse que quer oração junto do meu projeto. Eu sou esse que quer colocar uma oferta no altar por causa desse projeto. Eu sou esse que vai fazer um jejum por causa desse projeto. Eu sou esse que vai fazer uma campanha de oração por causa desse projeto. Pastor, mas está todo mundo fazendo só conta, mas você vai fazer um propósito espiritual, porque você é esse eu sou esse e você também. Um deles teve uma visão que ia para além da conta. Um deles teve uma visão que ia para além da logística. Um deles teve uma visão que ia para além da lista de material. A bendita lista de material que o pedreiro deixa para você. E você, se fosse mais esperto, ia no final da lista de material, botava assim, vezes 3. Porque toda lista de material triplica. Ela dá cria. Eu não sei o que acontece. É uma maravilha. Sim ou não? Então, é isso que eu estou querendo dizer a você. Eu e você precisamos ser essa pessoa. Essa que vai para além da lista de material. Essa que vai para além das contas, dos cálculos, que são simplesmente espaço, material, matéria-prima, dia, mês, ano. Não. Esse olha para Eliseu e diz: serve-te de ires conosco. E o que é que nós já sabemos? Não fosse esse que teve a ideia de chamar Eliseu, o machado de um outro, o ferro do machado de um outro, que caiu dentro da água, estaria dentro da água até hoje. A grande coisa sobre ser essa pessoa que tem a visão espiritual, ser essa pessoa que tem o pensamento voltado para a parte profética da coisa. A grande questão de ser essa pessoa que está enxergando o que os outros não estão enxergando, que está preocupado com um aspecto da coisa que os outros estão distraídos, que é um aspecto espiritual. A grande questão é que de repente quem vai se beneficiar pode não ser nem você, mas é alguém que estava até desligado.
não estava nem muito preocupado, não estava nem tão atento para a presença e para a importância de um homem de Deus, de um fator espiritual e profético. Mas quando ele perder o ferro do machado, ele vai te agradecer, porque às vezes, quando você tem a visão da necessidade de algo espiritual que ninguém está tendo, você é beneficiado, e mais do que isso, alguém que nem estava se atentando para o quanto isso era importante, vai acabar descobrindo no final, e nunca mais vai fazer só uma conta e uma lista, mas vai chamar um homem de Deus para estar na sua obra também. Olhe para cá. De repente, então, acontece exatamente isso. A ideia deles é: vamos para lá. Nós vamos construir esse espaço às margens do Jordão. Eu entendo com isso, claro, que eles já deveriam ter avaliado a possibilidade de expandir as instalações que eles já tinham, porque é óbvio que a primeira coisa que passa na cabeça de alguém, quando percebe que o lugar que está é estreito, é qual é a possibilidade que ele tem de expandir naquele mesmo lugar, porque é muito mais fácil, é muito mais barato. De repente, se eu esticar, de repente, se eu quebrar essa parede, sim ou não? Sim ou não? Vocês nunca fizeram puxadinho na vida, não, gente? Vocês nunca bateram uma laje a mais para esticar a cozinha? Aleluia. Ou seja, você tem um espaço que está se mostrando pequeno, você vai tentar aproveitar o terreno. Se você tem um pouco de terreno, aproveita o terreno, joga o telhado mais para frente e resolveu. Só que eles não estão falando de ampliação. Isso não é sobre ampliação, isso é sobre novas instalações. Ai, alguém disse aleluia. Alguém disse eu creio. Pega a mão de alguém que está do seu lado e diga assim para ele: eu estou crendo que essa noite o Senhor está dizendo que o nível do crescimento não cabe numa ampliação, vai ter que ser novas instalações. Aleluia! Eu profetizo sobre os seus negócios. Não vai ter que ser, não vai poder ser ampliação, vai ter que ser novas instalações. Coisa maravilhosa. Eu sempre achei isso tão chique, né? Quando você passa num lugar que tem um terreno grandão e fica todo mundo curioso: o que vai sair ali? O que vai sair ali? O que vai sair ali? Aí daqui a pouco alguém bota uma placa: futuras instalações, aí bota o nome eu acho aquilo maravilhoso. Eu estou profetizando que daqui a pouco uma placa vai se erguer em algum lugar e vai estar aparecido o teu nome lá, o nome da tua família, o nome dos teus negócios, o nome do teu ministério, o nome daquilo que Deus te confiou, e vai estar escrito futuras instalações. E alguém vai perguntar: ué, mas por que não ampliou onde estava? Porque não seria suficiente, teve que se mudar para um terreno maior. Aleluia! Oh, glória a Deus! Mudar, é isso que eles querem, é o que precisam na realidade, mudar. Então vamos para lá, vamos começar. E aí diz a Bíblia que acontece desse jeitinho que está aqui. Um deles, derrubando uma viga. Isso é importante de prestarmos atenção. Verso 5. E sucedeu o quê? Derribando um deles uma viga. Diga comigo: sucesso. Pergunte por quê? Porque a meta deles era clara: cada um de nós vai derrubar uma. Então o texto diz para mim assim, um deles derribando uma viga. Então eu posso dizer: sucesso. Sim ou não? Sim ou não? Porque aquilo que ele foi ali para fazer isso, não era 10 para cada um, não era 2, era uma para cada um. Então se era uma para cada um, e a Bíblia diz derribando uma viga, então a Bíblia está dizendo: ótimo, parabéns. O que ele foi ali fazer, ele conseguiu. Então diga comigo: sucesso. Só que coladinho com sucesso tem outra coisa: o incidente. Porque no ato de derribar a viga, o ferro do machado se desprende do cabo, vai parar nas águas do Rio Jordão, e o machado não era dele, era emprestado. E é aí que começa uma relação conflituosa entre sucesso e fracasso. Quando uma coisa boa traz consigo uma que não é boa. Quando eu preciso lidar com uma relação complicada de causa e efeito, de colateralidade. Se parasse aí, era só glória a Deus e aleluia. A viga caiu.
O que eu saí para fazer de casa, eu fiz. Só que quando continua e diz assim, o ferro do machado caiu dentro da água, eu já não sei mais se comemoro. Na verdade, eu interrompo a comemoração e começo a reclamação, começo a lamentação, começo as ponderações. Esse misto de sentimentos, sabe? Essa gangorra de emoções, ela diz respeito tanto à vida. Quando de repente você está soltando fogos por uma situação, mas percebe que uma outra acabou de acontecer. E a nossa alegria tende a ser roubada. A nossa alegria pela viga que acabou de cair, ela torna-se a preocupação pelo efeito colateral. Eu queria que terminasse aqui. Eu queria que o texto só dissesse para mim, o homem que saiu de casa com uma única tarefa naquele dia, derrubar uma viga, conseguiu fazer, mas eu não posso. Eu também queria que você pudesse só contar coisas boas hoje aqui. Eu também queria contar para vocês tudo de muito bom que aconteceu. Mas a verdade da vida pergunte qual? Às vezes, para derrubar uma viga, o ferro do machado cai. Às vezes, para ter sucesso, às vezes, para fazer uma coisa boa, você precisa lidar imediatamente com uma situação que você não esperava. Porque derrubar a viga era o plano. Cair o ferro do machado foi o incidente. O plano e o incidente às vezes estão divididos por segundos. Às vezes no mesmo dia acontece tudo que você esperava e tudo que você não previa. E aí tu não sabe, tá igual aquela música da Midian, não sei se me alegro ou choro. Não sabe se alegra, tu não sabe se chora, pastor? Realmente, eu não sei, e estou esperando que o senhor me diga alguma coisa sobre o que fazer com essa situação toda. Então, primeiro, a viga caiu e é um fato. Então, nada pode roubar de você a alegria do que já aconteceu de bom. Pega na mão de alguém que está ao teu lado e fala para ele, nada vai roubar de você a alegria de comemorar o sucesso que você está tendo. Então não é porque qualquer coisa pode não ter dado tão certo, que isso vai apagar o fato de que a viga caiu, Deus tem sido bom, você levantou, trabalhou, terminou o seu dia, está na casa de Deus, tem uma jornada para contar, tem histórias de vitória. Então uma coisa não elimina e nem apaga a outra. A viga está no chão e ninguém vai me tirar o direito de glorificar a Deus por isso. Ninguém. Não pode suplantar, uma coisa não suplanta a outra. Ponto 1. Uma coisa não suplanta a outra. Não é porque o machado caiu que eu vou deixar de observar que uma coisa muito produtiva e proveitosa aconteceu. O que eu saí para fazer, eu fiz. A viga está no chão. Só que agora vem o outro lado da moeda. Não é porque a viga está no chão que eu vou deixar o machado no fundo do rio. Porque eu não vou me perder na comemoração, esquecendo-me de que eu tenho algo ainda para fazer. Eu não vou me ater tanto a soltar fogos, a ponto de esquecer que alguma coisa que não deveria aconteceu. Porque para essa história terminar do jeito que Deus quer, alguém precisa levantar a mão. Esse é o tipo de palavra que tem que ser de mão erguida. Para essa história terminar do jeito que Deus quer, tem que ser assim. Pergunta, como? Como? Com a viga no chão e o machado na mão. Então não vai ter meia vitória, não vai ter meio glória, não vai ter meio aleluia. Vai ser completo. O que você saiu para fazer, vai fazer. E o incidente que aconteceu, tem reparação da parte de Deus chegando a respeito dele. Tem alguém para acreditar no que eu estou liberando aqui, gente? Então qual é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é esse. É onde eu não permito que os incidentes roubem a minha alegria pelo que aconteceu. O que já aconteceu, a viga está no chão. Não vou deixar de observar isso, de entender que teve gente que nem saiu de casa. Pois eu saí de casa, cheguei no rio, peguei o machado e derrubei a viga. Teve gente que nem levantou da cama hoje? Uai, sim ou não?
Teve gente que teve gente que não aguentou nem levantar o machado. Pois eu fui lá, vi que não tinha, pedi emprestado, arrumei quem me emprestasse, saí da minha casa, fui lá na beira do Jordão, mirei na árvore que eu queria, dei uma lambada nela, a bicha caiu no chão. Então eu vou agradecer a Deus, eu vou entender meu mérito, vou entender meu esforço, não vou deixar ninguém roubar minha paz e nem minha alegria, não. E o equilíbrio se complementa como? Eu não vou ficar envolvido em toda essa alegria pela viga que caiu e fingir que eu não vi que o machado caiu também. Porque só é para cair a viga, não é para cair o machado. Então, se o plano era derrubar um e acabou derrubando dois, tem alguma coisa errada. Então eu vou agora parar e vou me valer de que alguém teve uma boa ideia, trazer Deus para a construção. Porque Deus está representado no profeta. E eu vou dizer, porque o machado era emprestado. E eu não vou fingir que isso não aconteceu. Eu não vou ficar aqui fantasiando um cenário onde tudo só dá certo. Não, deu certo. A viga caiu, mas teve um probleminha. O machado está lá embaixo. E eu não vou sair daqui contando uma vitória só. Eu vou sair daqui contando 2 vitórias. Oh, aleluia! Ai, meu Senhor. Por quê? Era emprestado, caiu na água. O machado caiu Por que caiu na água? Porque eles tinham escolhido construir a edificação deles nas margens do rio Jordão. Se não fosse no Jordão, se eles estivessem construindo aquilo num outro cenário, num outro lugar, e aquele mesmo incidente tivesse acontecido, o problema seria quantas vezes menor? 10, 20, 30, 40. Por quê? Porque se eu estou num território seco, dou-lhe uma machadada na árvore, o ferro do machado pula. Aonde o ferro do machado tivesse caído, o que é que eu faria? Iria até lá e pegava. Sim ou não? Então, por que nós estamos com um problema no texto? Por que ele está com um problema no texto? Por que ele está com problema? Porque ele não tem como acessar o ferro do machado. Por que não? Porque caiu dentro d'água. Mas por que caiu dentro d'água? Porque eles escolheram construir ali. Agora, preste atenção. Construir as margens do Jordão era uma boa ideia? Era uma boa ideia? Era proveitoso? Inteligente? A logística era boa? Tudo era bom. Eu disse que tudo era? Eu disse que tudo era? É isso que você tem que entender. É isso que você tem que entender. Às vezes a gente quer aproveitar tudo de bom que uma coisa tem. Mas você precisa entender que o Jordão oferece reúne todas as qualidades para se fazer uma casa do lado. Vai pegar o ventinho fresco do rio, tem água potável para tomar, é uma maravilha. Até madeira no redor tem para poder cortar e construir. Fazer aqui é tudo de bom. Só que se o nível do lugar sobe, eu também tenho que estar pronto para lidar com dificuldades na construção ali, que eu não teria se tivesse escolhido um lugar meia boca para fazer a obra. Aí é uma questão de maturidade. Caiu no rio. Brincadeira, o que esse rio está fazendo aí? Não é o que ele está fazendo aí, o que você está fazendo aqui? Porque você não escolheu construir aí? Se subir o nível do que você quer fazer, então sobe tudo junto. Avisa o teu vizinho, que eu acho que ele não entendeu ainda. Diga, todos os níveis sobem junto. Você quer construir uma coisa grande, num lugar ótimo, então esteja pronto para um tipo de dificuldade que você não teria se tivesse construído num terreno baldio. Só que a gente quer construir num lugar ótimo, uma coisa ótima, e não quer que ninguém... pastor, melhora esse negócio aí. Vou melhorar. Você quer construir uma coisa ótima, num lugar ótimo, e não quer que ninguém fique com inveja. Filhão, se você construiu perto do Jordão, esteja pronto para o nível de tudo subir. Vai subir a perseguição, vai subir o risco, vai subir os faladores, vai subir os que vão entortar a cara, entortar o nariz, entortar os olhos, ficar com a olho, vai subir tudo. Pega a mão de alguém que está do teu lado e fala para ele assim, tu não é bobinho não, né? Porque se tu era, tu vai deixar de ser hoje.
Quando sobe um nível, sobe tudo. Sobe a qualidade, sobe o risco, sobe a fé, sobe as retaliações, sobe as setas, sobe os dados, vai subindo tudo junto. Mas só que Deus está no negócio. Deus está no negócio. Deus está no negócio. Pergunte para mim, por quê? Muito fraco, diga, por quê? Tanta gente prefere construir no terreno baldio, em vez de construir às margens do Jordão. Por causa disso aqui. Porque para não ter que lidar com incidente nenhum, eles preferem descer o nível. Alguém ainda está por aí, gente? Para não ter que lidar com risco nenhum, eles preferem construir qualquer coisa em qualquer lugar. Covardes. Existe gente que nunca vai deixar de ser medíocre, porque tem tanto medo de lidar com as dificuldades da obra, que faz a obra em qualquer lugar. Então, para eu não ter que lidar com um eventual incidente do machado caindo nas águas do Jordão, então eu vou construir o mais longe do Jordão que eu puder. Minha vontade é pegar você e dar de mão aberta assim, ó. Que pensamento horrível! Não. Eu me pelo de medo desse negócio. Vai que um machado, vai que um ferro cai dentro. Então eu falei o seguinte: eu vou construir da melhor maneira possível, com o mais longe do rio que eu puder. É verdade. Quanto mais longe do Jordão você construir, menos chance tem do ferro do machado cair lá. Isso é verdade. Só que menos frescor você tem, menos vento agradável você tem, menos acesso à madeira você tem. Menos água potável próxima e acessível você tem. Então, quando você se orienta pelo tamanho do risco, você decidiu perder o benefício. Puxa, se vocês estivessem aqui ainda, teria sido um momento lindo da mensagem. Quando você se orienta só pelo tamanho do risco, você escolheu perder todos os benefícios. Agora, quem não teme os riscos, quem encara o risco proporcional, colhe todos os benefícios. Quem está aí, diga amém. Quem está aí, diga amém. Quem está aí, diga um glória a Deus, diga um aleluia, diga alguma coisa. Eu sempre observei um texto com muita atenção. A Bíblia diz que está lá morto o filho da mulher sunamita, aquele menino que morreu. Um texto que também envolve o profeta Eliseu. Está lá o menino morto. Ela bota o menino sobre os joelhos, até um determinado horário, o menino morre. Quando o menino morre, a Bíblia diz que ela vai colocar ele na cama de Eliseu, no quarto. E onde é que ficava o quarto? No pavimento superior da casa. Então ela já é uma senhora, ela não é uma jovenzinha, ela é uma senhora porque ela já foi mãe em idade avançada. Ela é uma senhora com um adolescente de 12 anos no colo. Quantos quilos esse moleque pesa no mínimo? Fala para mim, quantos quilos mais ou menos pesa um adolescente de 12 anos? 40 quilos? 50? Vamos jogar por baixo, 45. Então, uma senhora de 60 anos, com 45 quilos no braço, e vai ter que subir degrau por degrau para botar o moleque lá na cama de Eliseu. Aí, eu e você, a essas alturas, estaria subindo e dizendo assim: era melhor ter feito esse quarto no térreo. Mas você entende? Quando ela quis construir, ela quis dar o melhor para Eliseu. A grandeza estava dentro dela. Então, quando a grandeza está dentro de você, existem coisas que são equivalentes à grandeza. E aí agora, não é porque eu estou num momento difícil, subindo o degrau, dizendo assim, era melhor ter construído o térreo. Não, era melhor ter sido excelente como eu sempre fui. Se eu tiver que pagar um preço pela excelência, eu pago um preço pela excelência e continuo sendo excelente. Porque eu não vou construir no térreo só porque uma coisa ruim pode acontecer. Eu vou continuar construindo os quartos nos lugares altos, porque a excelência mora dentro de mim. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Aleluia. Cai na água, só caiu na água porque escolheram construir do Jordão. Ai, Senhor, porque o machado era emprestado. O profeta olha para Eliseu, já começa a serrar e diz: Eliseu, melhor, Eliseu olha para ele e diz assim: rapaz, caiu aonde? Onde caiu? Aí ele vai e aponta. Sabe o que Eliseu vai fazer? Diz a Bíblia: corta um pedaço de madeira. Para Eliseu cortar um pedaço de madeira, Eliseu usou o quê? Usou o quê? Vamos de novo. Eliseu usou o quê? Preste atenção,
que nesse exato momento da mensagem, eu e você passamos a olhar para Eliseu e entender que nós somos ele muitas vezes. Quando? Note bem, qual era o plano? O plano do grupo. Cada um de nós vai ao Jordão e corta madeira. Cada um de nós corta uma viga, através da viga vamos fazer a casa. Sim ou não? Aí alguém olha e diz para Eliseu, vai com a gente. Eliseu diz, eu vou. Até aquele momento, qual era o plano? Todos eles iriam usar machado para cortar madeira. Sim ou não? Eliseu iria usar? Eliseu iria usar? Não. Por que é que Eliseu acabou também usando um machado dentro dessa história? Por conta do incidente que aconteceu. Se não tivesse acontecido o incidente, até hoje eu e você não teríamos lido nunca na Bíblia Eliseu cortando madeira com um machado. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Tem coisas que só vão saber que você também é capaz de fazer. Porque alguns incidentes aconteceram. Segura a mão de alguém que está do teu lado e fala assim para ele assim, ó, na história da tua vida, só vão saber, diga, inclusive você também, só vai saber que era capaz de fazer algumas coisas, porque alguns acidentes vão acontecer. Se o machado não tivesse caído, Eliseu não teria pegado o machado também, ido ele mesmo lá e cortado um pedaço de pau. Então tem horas que a gente só entra em algumas cenas, porque alguns incidentes acontecem, mas um incidente acontece, chama você para a cena, você vai acabar fazendo uma coisa que nem você sabia que era capaz, e no final de tudo, o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia! Eu te pergunto, Eliseu vai agora pegar o machado que ele cortou, melhor, pegar o pedaço de pau que ele cortou, vai jogar na água na direção que o moço apontou. Quando ele joga na direção que o moço apontou, o ferro do machado que estava lá embaixo, parado, sim ou não? Sim ou não? O ferro que estava parado, começa a subir. Agora, eu tenho uma pergunta para te fazer. Se Eliseu pegasse aquele pedaço de pau, jogasse na direção do ferro, e aquele pedaço de pau descesse até onde o ferro estava, e de repente ambos subissem juntos, como um novo machado, teria sido tão milagre quanto, sim ou não? Porque a mesma dificuldade que o ferro do machado tem para subir, o pedaço de madeira do machado tem para descer. Porque um pedaço de madeira não fica submerso. Não um pedaço leve, pequeno, não vai submergir. O nível de dificuldade é o mesmo. As duas coisas seriam milagres. Mas está muito claro aqui o que é que tem que acontecer e como é que tem que acontecer. O que é que tem que acontecer? O ferro subir na direção da madeira. E não a madeira descer na direção do ferro. Porque nessa história já caiu coisa demais. Nessa história já há uma queda. Então não é através de uma nova queda que as coisas vão se resolver. Então é o ferro que sobe e não a madeira que desce. Pastor, onde o senhor quer chegar? Vou repetir para você. Nessa história, essa aí, já caiu o que tinha que cair. E às vezes a gente pensa que para dar certo, a gente tem que descer também. Para dar certo, a gente tem que se sujar também. Para dar certo, a gente tem que entrar no jogo também. Para dar certo, a gente tem que se envolver também. E Deus me trouxe para dizer, não é assim que eu trabalho. É o que foi para baixo que vai subir, e não o que está em cima que vai descer. Segura a mãozinha de alguém que está do seu lado e fala para ele, você vai continuar na mesma posição. E o que caiu é que vai ser levantado. Falar para ele, você não vai baixar nada para favorecer o cenário. É o cenário que vai se levantar para encontrar com você. Ai, alguém está por aí essa noite, gente? Pastor, assim,
Na prática, sim, você está falando o quê? Na prática, eu estou falando que quando a gente vê que uma coisa baixou, uma coisa deu errado, houve um incidente, às vezes a gente é tentado a pensar que se a gente der um mergulho também, se a gente cair também, se a gente jogar o jogo embaixo também, depois resolve. Exemplo, talvez você conheça um cônjuge, que ao ver um comportamento imoral do outro, acreditou que descendo ao nível de moralidade dele, os dois se equivaleriam e talvez pudesse salvar o casamento. Talvez você conheça um empresário que ao ver as finanças do seu negócio ir para baixo, começou a contrair valores com pessoas que não têm autorização para fazer. Pastor, como é que é o nome disso? Agiotagem. Porque se eu descer, depois sobe tudo e tudo fica resolvido. Mas o que você tem que entender é que muita gente que pensou que mergulhando também resolveria, acabou ficando lá embaixo também. Você fingiu que eu não ouvi, mas eu vou repetir, não tem problema não. Muita gente que mergulhou para dizer, não, eu estou indo, pastor, mas eu estou indo para resgatar o ferro. Não, eu estou fazendo essa tramóiazinha aqui, mas é para botar as contas da empresa em dia. Não, pastor, eu estou descendo esse nível aqui no meu casamento, mas é porque eu tenho que fazer alguma coisa para ver se agrada, para ver se mexe, para ver se apimenta. Aleluia. E aí quando a gente desce achando que vai subir junto com quem está lá embaixo, pode ser que os dois fiquem lá. É por isso que Deus me trouxe hoje aqui para dizer, meu plano não é esse. Meu plano não é mais uma queda para resolver a outra. Meu plano é quem está embaixo vai subir. Levanta a mão mais alto que você puder. Diga comigo, essa história não vai ter mais uma queda. Nessa história, Deus vai levantar o que estava caído. Quem diz amém, quem diz glória a Deus. Aleluia! Põe-se de pé do seu lugar agora em fé, meu irmão. Põe-se de pé na certeza e na segurança de que é isso que Deus os reuniu aqui para dizer que vai fazer. Sabe, eu não vim aqui desmerecer o seu sofrimento, não. Eu sei que às vezes a gente até pensa em tomar medidas desesperadas, mas são medidas desesperadas porque a dor está dilacerante. São medidas desesperadas porque a gente já não sabe mais o que fazer. São medidas desesperadas porque a gente pensa que se for lá e fazer a mesma coisa, talvez gere uma empatia, eu não sei. São medidas desesperadas. E quem atira a primeira pedra, quem nunca pensou em tomar uma medida desesperada. Afinal o ferro do machado está lá embaixo, afinal você tem contas a prestar com alguém, afinal você não pode ficar nesse prejuízo. E quem nunca pensou em tomar uma medida desesperada? Mas eu vim de Deus só te lembrar de uma coisa: medidas desesperadas são normais para os normais. Você não é normal, você tem uma fé anormal, você tem um Deus soberano. Então as medidas desesperadas não são para você são as medidas de fé, para você são as medidas de fé. Eu sei o que eu vim de Deus aqui dizer. Eu sei que Deus está falando bem claramente com alguém. Seu plano era ir lá, descer também, tomar uma medida desesperada, mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer, não é isso que vai resolver. Eu estou te antecipando o final dessa história. Você vai dar um mergulho para tentar resgatar o ferro, e vão ficar os dois lá. Porque o teu inimigo quer isso. É que você se desespere e pule. É que você se desespere e dê um salto no abismo. É que você se desespere e desça um nível. É que você se desespere e tenha uma medida igualmente desesperada. Porque ele quer isso. Quer que acabem os dois lá no fundo. Quer que acabe você e teus negócios, os dois lá no fundo.
quer que acabe você e tua esposa, você e teu esposo, os dois lá no fundo, mas Deus me trouxe para dizer, eu estou te antecipando o fim da história, vai acontecer desse jeito, mas estou te dizendo como não vai acontecer desse jeito, é só você seguir a minha cartilha, o que eu te mandar fazer você faz, porque no final você vai saber, que eu sempre soube o que fazer a respeito dessa situação. Feche os teus olhos agora. Pai, eu estou orando com este teu povo, esta tua igreja. Eu sei que existem pessoas que entraram aqui à beira de uma medida desesperada. Eu sei que entraram pessoas aqui com um problema tão latente, Senhor, que elas estavam prestes a descer também, para ver se de repente descendo resolvia. Mas o Senhor me trouxe para dizer: não, o ferro do machado vai flutuar. O Senhor nos reuniu aqui para dizer: não é desse jeito que eu vou fazer. Eu vou fazer isso colocando o que está embaixo para cima. E nós estamos nos apropriando dessa palavra, Senhor. Nós estamos crendo e recebendo esta palavra, Senhor. E eu quero, meu Pai, liberar sobre a vida do teu povo que assim seja. O reencontro aconteça, as coisas voltem para o seu devido lugar, os prejuízos dos acidentes sejam devidamente resolvidos, a tenda seja construída, a casa seja construída, e o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olhe para mim. Eu disse para você uma coisa. Eu disse para você que lá embaixo o ferro do machado estava. Diga comigo. Lá embaixo o ferro do machado estava. Além de parado, ele também estava escom. Qualquer pessoa que passasse por ali, dias depois, meses depois, se o ferro não tivesse flutuado e a história não tivesse acabado como acabou, saberia que o ferro estava lá embaixo? Saberia que havia um ferro de machado ali embaixo? Mas aquele rapaz sabia. O dono também sabia. Lá em cima, as águas do Jordão estão paradas? Estão paradas? Então lá em cima o curso do rio iria continuar, sim ou não? E o ferro do machado? Parado. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer para você que a realidade é que se você não gritar, se você não pedir socorro, se você não desejar que as coisas sejam restauradas para os outros a vida segue. Elas passam pela beira do rio e elas nem sabem que uma coisa sua está perdida ou caída. O rio continua correndo, o que está parado é seu. A vida corre. Se não for você a querer que as coisas voltem para o seu lugar, não espere que elas mudem. E muita gente desistiu do ferro do machado. Escute o que eu vou lhe dizer. Há dezenas, centenas e milhares de pastores de ferros de machado debaixo dos rios da vida, porque dezenas de milhares de pessoas desistiram de clamar. Nós já passamos dezenas de vezes por rios e vemos seu leito correr e nem soubemos que lá embaixo havia dezenas de centenas de projetos frustrados, obras inacabadas, gente que se perdeu, ferros e madeiras, tudo lá, porque alguém não teve coragem para dizer: ai meu Senhor, porque alguém ficou constrangido de se expor diante do grupo, porque alguém preferiu ficar caladinho do que abrir a boca e dizer: aconteceu, eu não queria, mas aconteceu. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer: tem um grito engasgado, e você vai soltar ele hoje,
porque você não vai por omissão permitir que as coisas continuem como estão. Você não vai por constrangimento permitir que as coisas continuem como estão. Então levanta a tua mão mais alto que você puder e grite bem forte: Senhor! Você não entendeu bem forte? Diga: Senhor, aconteceu. Eu não queria, mas aconteceu. Socorre-me. Não, você não está gritando. Socorre-me. 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 Deus pode promover os reencontros que você não pode. Deus pode trazer de volta o que se perdeu. Deus pode reconectar aquilo que se separou. Deus pode pegar a sua família separada, seu casamento separado, suas amizades separadas, e Deus pode juntar, unir tudo de novo. O Deus que eu conheço é um Deus de reconciliações. Ele reconcilia ferros e madeiras. Ele reconcilia maridos e esposas. Ele reconcilia pais e filhos. Ele me acha. Pastor, eu estou precisando que reconciliações aconteçam na minha vida. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais por que caminho ir. Você precisa fazer o que um deles fez. Chame Deus para os seus projetos. Chame Deus para a sua construção. Chame Deus para a sua casa. Chame Deus para a sua vida. E você vai começar a ver as pontas soltas se reconectarem. Do que você está falando, pastor? Estou falando que você precisa de Deus debaixo do seu teto. Você precisa de Deus em cima do seu chão. Você precisa de Deus dentro da tua casa. Você precisa de Deus dentro da tua empresa. Você precisa de Deus dentro da tua vida. Pregador, é comigo então que você está falando. Eu sou a pessoa que hoje chegou à conclusão que não pode mais viver distante de Deus. Eu quero uma aliança com Deus hoje aqui. Eu quero chamar Deus para a minha vida. Eu quero renunciar às coisas que me prendem até hoje e crer que Deus pode e fará uma obra linda na minha vida e na minha família. Pastor, eu nunca fiz uma aliança com Deus. Nunca já participei de alguns cultos. Já fiz umas campanhas, ouço algumas músicas da igreja, mas uma aliança com Deus, uma aliança mesmo, me entregar para Ele, sentir-me amado, cuidado, ter alguém para chamar de Pai, de Senhor. Até hoje eu não fiz isso. Não fiz de todo o meu coração. Mas eu quero fazer isso hoje aqui, nessa quarta-feira, para transformar minha vida para sempre. Você deseja hoje entregar a sua vida para Jesus? Você quer fazer uma aliança com Deus pela primeira vez? Ou você está afastado de Jesus e da igreja, quer voltar para a casa do seu Pai hoje, aqui e agora, crendo que Ele te recebe e te aceita? Então se é com você que eu estou falando, me dá um sinal com a tua mão agora onde você estiver. Se você pela primeira vez quer fazer uma aliança com Deus hoje aqui, me dá um sinal com a tua mão onde você estiver agora. Bem alto assim, chacoalha para eu saber que você está entendendo. É uma aliança com Deus pela primeira vez. Você também? Glória a Deus. É uma aliança com Deus. Você também? Glória a Deus. É uma aliança com Deus. Você também? Glória a Deus. Você que me deu um sinal com a mão, pode vir aqui. Eu quero te cumprimentar. Vem aqui agora. Você quer voltar para Jesus? Sai do teu lugar agora. Vem a senhora também? Glória a Deus. Você também, querida? Glória a Deus. Um tempo de restauração está chegando. Você também? Glória a Deus. Pastor, estou na galeria, eu estou muito longe. Longe é onde você está de Deus. Da galeria para cá é pertinho. Vem que eu te espero. Vem que eu te espero. É só fazer um sinal com a mão que nós vamos te esperar. Pode vir. Pode vir, venha. Alguém está vindo da galeria, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém está de mãos acenadas vindo da galeria, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.